Salve, salve galera, tudo bem? Para várias equipes do NBB, a primeira fase já acabou. Isso quer dizer então que elas estão pensando em playoffs ou elas já estão eliminadas, como é o caso do Brasília, que está a camisa aqui atrás. O Brasília terminou em último nessa temporada do NBB e vamos combinar, não era para ter tido essa campanha. E é sobre isso que a gente vai falar, por que isso aconteceu, vamos tentar entender um pouquinho. Então, antes da gente começar, vocês sabem, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Vocês já sabem como funciona, mas talvez não saibam quanto é importante isso pra gente. Então só aperta o botão aí que vai ajudar demais o nosso canal. Para entender o que rolou com o Brasília, a gente tem que sacar como funciona um pouquinho a estrutura do NBB, da participação do NBB. Para cada equipe participar do NBB, ela tem que comprar um direito associativo, ela tem que ter um direito associativo, que é comumente confundido com as franquias da NBA. Não é exatamente igual, tá? Mas vamos chamar de franquia só para simplificar. Então, eu tenho meu time, eu consegui disputar o NBB por mérito esportivo, seja ele qual for, Supercopa, Liga Ouro, Campeonato Brasileiro da CBB, convite, qualquer coisa. Tive o mérito esportivo, tive os requisitos técnicos, agora eu preciso da parte financeira. Eu preciso adquirir um espaço no NBB, uma vaga no NBB na primeira vez que eu for disputar o campeonato e depois o negócio lá, a vaga, o direito é para sempre meu. E bom, quem tem esses direitos são os clubes, né, que a gente já conhece, via de regra. Pinheiros tem um, Flamengo tem um, Franca, Bauru, Paulistano, todo mundo tem um. Minas, todo mundo que disputa no NBB tem um. E eles estão sempre lá no mesmo lugar, na sua sede, no seu ginásio, na sua cidade. Mas existe a possibilidade jurídica, teórica, de você, dos administradores, dos donos desse direito, dessa franquia, mudar de cidade. Igual acontece na NBA. Igual o Seattle Supersonics saiu de Seattle e foi para Oklahoma, né, formar o Oklahoma City Thunder. Do mesmo jeito que existiram vários outros times, né, o Los Angeles Lakers era em Minneapolis. Vários exemplos não faltam na NBA. No Brasil é um pouco mais raro. E isso aconteceu com a Universo. Universo, rede de universidades ali, Minas Gerais, Brasília, tem alguns outros estados do Brasil. Adquiriu um direito, né, associativo, uma franquia, para fomentar o esporte ali, né, as suas categorias profissionais, e começou disputando o NBB em Brasília, lá atrás, no NBB 1, lá em 2008, 2009. Passado um tempo, essa franquia mudou de lugar para Uberlândia, disputou algumas temporadas em Uberlândia, mudou de lugar para Salvador, onde disputou algumas temporadas como Vitória, o time de futebol, né, fez a parceria com o Vitória, e depois voltou para Brasília. E como funciona? Simplificando bastante, tá? Você é o dono da franquia, o dono tem o direito associativo, ele meio que fez um acordo, fez um contrato com um corpo técnico, uma equipe que tem um corpo técnico, uma estrutura, jogadores e tudo mais, só que não tem esse direito associativo, e essa equipe, utilizando essa franquia, passa a disputar o NBB. Foi isso que aconteceu com o Brasília, né, que tinha acabado e voltou dessa maneira como Universo Brasília. Perfeito? Então tinha o Brasília, que utilizava a franquia da Universo. Só que começou a dar briga do Brasília com o Universo. Brasília alegava que o Universo não tinha repassado todas as verbas necessárias e que por isso atrasou salário, deixou de pagar fornecedor, um monte de coisa. Tem processo rolando sobre isso até hoje, tá? É um caso muito complicado, na verdade, e temporada passada foi um caos administrativo em Brasília por conta dessa confusão. O que rolou da temporada passada pra cá? Brasília, o time de Brasília, aquele que não tinha franquia, conseguiu se desvincular da Universo. Então, Universo e Brasília se separaram. E o Brasília conseguiu adquirir uma franquia. Então, aquela equipe que utilizava a franquia da Universo não usava mais e agora tinha uma franquia própria, tinha um direito associativo próprio. Ou seja, não dependia de repasses da Universo, não dependia de autorizações em casos específicos da Universo, de nada. Eles administravam o que era deles, tá tudo certo. E só a título de curiosidade, a Universo fez uma parceria com o Vila Nova, o clube de Goiás. Tá? Então eles estão lá com a equipe de basquete, estão com a equipe de vôlei, então a Universo está lá no Vila Nova, em Goiás. Mas o nosso foco aqui é o Brasília. Poxa, excelente então, né? Você consegue... Agora, você caminha com as suas próprias pernas, né? Você não depende de ninguém, o patrocínio é seu, é tudo seu, tá? Você consegue organizar a sua estrutura. Só que isso demorou um pouco, né? E para ajudar, ou para piorar, o Brasília ainda entrou na temporada com vários acordos pendentes das dívidas
contraídas na época da Universo, né? Então salário, até a quadra da ASEB, que é alugada, né? Então várias dívidas entraram nessa temporada já pendente e por isso o Brasília demorou para ir para o mercado, né? Demorou para montar seu time. Foi uma das últimas equipes a montar uma equipe, mas ainda assim, olha só, conseguiram montar um elenco interessante, né? Mantiveram ali Nezinho, Arthur, Pedrinho, Rava, Gabrielzinho também, Marcelão, e chegaram nomes como Caio Torres, que tudo bem, já não está mais no auge, mas ainda é um pivô técnico, podia ajudar bastante. Chegou Jefferson Campos, que é um sexto homem muito qualificado, eu gosto bastante do jogo dele no NBB. Chegou o Gemerson, que é um carregador de piano, o cara faz de tudo em quadra, sabe, ajuda muito na defesa, pega rebotes, tem um arremesso que via de regra é consistente também, foi muito bem em Vasco, em Pinheiros, Paulistano. Chegou também Sammy Egger, por exemplo, um americano extremamente pontuador, sabe, cara habilidoso. Então era um time que não era uma equipe para ficar, entre outros nomes, tá? Não era uma equipe para ficar na última posição, né? O treinador Ricardo Oliveira já vinha aí da temporada passada para essa, então já tinha uma experiência em NBB, uma expertise, conhecia o elenco e tudo mais. Então não era para ter sido uma temporada tão problemática. Mas aí começou. Bom, primeiro a pandemia, né, que já veio do ano passado, tirou Brasília de Brasília. Os jogos finais estão sendo em Brasília, mas durante quase toda a temporada o time teve que ficar viajando. Mas até aí não é tanta desculpa, porque outras equipes também, né, praticamente os times do Sul, o Fortaleza, a Unifacisa, todo mundo viajou muito. Né, só os times do interior de São Paulo que não viajaram tanto assim, mas também tiveram que viajar. Então até aí é uma situação que estava todo mundo exposto. Bom, qual que é o problema? Os outros problemas, né? Muito desfalque. Muito desfalque, muita lesão, teve Covid e muitas vezes lesão séria, né? O Gemerson ficou fora há muito tempo, Pedrinho Rava ficou fora há muito tempo, o Arthur ficou fora um tempo, a Caio Torres perdeu alguns jogos também, o Sammy Egger demorou muito para chegar, muito assim, demorou umas 6, 7 rodadas para chegar por problemas na documentação. Problemas não do Brasília, mas em burocracia, melhor dizendo. Ficou amarrado em burocracia porque processos para americanos jogarem no Brasil que eram feitos em dias ou em poucas semanas, na pandemia demorou meses para acontecer. E não só aí o Sammy Egger, por exemplo, o Zach Graham demorou muito para chegar no Bauru pelo mesmo motivo, tá? Burocracia resultante da pandemia. Então esse cara, esse cestinha, esse pontuador demorou demais. Diego Conceição, que era o principal jogador do time no primeiro turno, foi comprado pelo Bauru Basquete no meio, deixou o time no meio do caminho. Então foram vários problemas, várias dificuldades. E para ajudar, quando a equipe tinha uma folga e voltava para Brasília, ela não tinha mais ginásio. Ela utilizava a ASEB, que é onde está acontecendo os jogos agora, mas a ASEB não é do Brasília. A ASEB é um ginásio alugado e houve problemas no pagamento num passado recente, né, principalmente na época da Universo, e por isso o Brasília não podia mais treinar lá. Teve que adaptar a quadra de uma escola. Funcionou, tá? A quadra foi bem adaptada, eles não tiveram que treinar no cimento. Mas foi um arranjo ali, uma estrutura um pouco menor. Então tudo foi atrapalhando. O time do Brasília, para vocês terem uma ideia, não conseguiu fazer um treino com o elenco completo. Um treino com o elenco completo o ano inteiro. Tá? Então era muito nítido, principalmente no segundo turno, como o Brasília começava as partidas geralmente de maneira equilibrada com outros times, tá? Fazendo frente, de vez em quando até fazendo um primeiro quarto superior, um segundo quarto superior, e caía de produção ao longo do tempo, porque não tinha elenco, em número mesmo, nem qualidade, não tinha gente para jogar, não tinha físico, o time estava destruído. Então foi muito complicado, o time sofreu demais com isso, e ali não teve jeito, né? Começou, é um problema que surge no começo, não é resolvido no meio e no final você já não tem mais forças para resolvê-lo, até porque você vai resolver, sabe, para ganhar 2, 3 posições no NBB, não ia adiantar muita coisa. Então o Brasília sofreu muito com isso. Era uma equipe que poderia sim pegar ali, brigar as últimas vagas dos playoffs, ali onde está a Caxias, onde está o Pato Basquete, o Brasília, até onde Facisa, Brasília tinha time para estar lá sim. Então foram muitos problemas e tem algumas coisas que o Brasília
tem que lamentar, né? Porque nem tudo foi culpa dele, né? Teve muito azar também nesse caminho. Só que a equipe, ela tá fazendo algumas coisas certas, tá? Então, até pensando em temporadas seguintes, o Brasília é uma equipe interessante pra gente ficar de olho. Porque, primeiro, o Brasília, a cidade de Brasília tem uma certa tradição, né? Os times em Brasília existem há um bom tempo e sempre com uma certa força. Então é uma cidade que já conhece o basquete, que tem uma certa torcida. Agora tem uma rivalidade, né? Porque tem o Cerrado, então tem 2 times na cidade. O time também, a equipe do Brasília, ela já está garantida para o ano que vem. Quer dizer, é muito provável que ela dispute o ano que vem, porque ela já tem o patrocínio, né, do BRB, do banco lá de Brasília, muito bem encaminhado. A gente sabe que é muito complicado a gente falar em próxima temporada para as equipes do NBB, né? A gente sempre tem que ver os acontecimentos ali entre março, abril, maio, junho e julho, mas no Brasília a gente pode falar com uma certa segurança que o time vai continuar, que teremos o Brasília como conhecemos ano que vem no NBB 2021-2022. Então, o que fazer, né? Bom, Nezinho e Arthur estão lá, vão ficar até quando quiser, né? Eles são lendas em Brasília e ainda conseguiram jogar em alto nível em várias das partidas, mas o Brasília, não quero nem falar em elenco aqui, eu citei esses 2 só porque são 2 personagens muito bons em Brasília. Mas o Brasília, por exemplo, já pensa, para evitar problemas como esse de não ter quadra desse ano, de ter um espaço seu, né? Existem ali várias ideias de pegar já algum ginásio em Brasília, alguma quadra em Brasília e reformar e fazer uma espécie de arena, uma pequena arena lá para o Brasília jogar, já que não existe mais nem o Nilson Nelson lá em Brasília também, da maneira que existia antes, né? Então, tá mais complicado eles acharem um lugar que não seja a SEB. Então é muito interessante ter um lugar para eles mesmo. O Brasília tem uma visão para a saúde mental dos atletas, né? O Brasília é uma das equipes que possuem psicólogos, né, na sua equipe. Inclusive a Mariana, psicóloga lá do Brasília, ela é muito ativa nas redes sociais, né, no Twitter principalmente. É muito fácil de você perguntar alguma coisa para ela, ela sempre te responde. Então, é uma das poucas equipes que tem uma atenção a isso, principalmente se a gente for considerar em associações. Porque em clubes poliesportivos, como o Flamengo, como o Minas, como o Pinheiros, você até tem uma equipe multidisciplinar que tem psicólogos ali no meio, mas as associações, equipes que são só de basquete, como Brasília, como Bauru, como Franca, é extremamente raro você ver um cuidado para esse sentido e faz muita diferença, né? Eu até falei numa live semana retrasada com o Jefferson Campos, né, o ala do Brasília, lá no Área Restritiva, vou deixar o link aqui embaixo também, ele ressaltou como isso foi importante para ele e para o time durante a temporada. Então, ficou em último, não adianta nada. Não é isso. Os motivos que ficaram em último foram outros, eu já citei aqui. Esse apoio mental é muito importante também para o time não se perder, para o jogador, como pessoa, como cidadão também, ter um suporte, ter uma ajuda. Então o Brasília, ele tem esses caminhos, ele já tem um patrocínio encaminhado, é perigoso porque é uma fonte de renda muito concentrada, tá? Se perder o BRB, acabou o Brasília, basicamente. Mas por enquanto o BRB tá lá, então para o próximo ano a gente pode tomar isso como uma coisa boa, desde que a diretoria pense em diversificar pensando na outra temporada, porque é muito necessário. O time, ele pensa no extra-quadra dos seus atletas, ele está tentando montar uma estrutura própria para ter condições de treinamento, eventualmente até equipes de base melhor estruturadas. Então é um time que está caminhando, né, que tem pelo menos a intenção de fazer alguma coisa diferente, de não ficar dependendo de poder público ou ficar dependendo de um patrocínio só, apesar de estar nessa situação hoje em dia. E realmente é uma pena que tenha acontecido tanta coisa nesse ano para o Brasília ter ficado em último. O que em nada tira o mérito, por exemplo, do Caxias, dessa arrancada final, do Pato, da temporada maravilhosa do Pato. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, vou deixar no card na descrição. Mas é isso, eu queria falar um pouquinho sobre o Brasília, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou da temporada do Brasília esse ano. Você, torcedor do Brasília, quem você quer no seu time ano que vem? Deixa aqui embaixo, a gente bate um papo. Beleza? Aguardo vocês nos próximos dias. Muito obrigado e falou!